Jornal da Capital. Capital Entrevista. Pensando às 7h34, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a secretária do PROCON, doutora Gisela Simona, e nós vamos conversar sobre vários assuntos. Vamos conversar sobre cartórios, sobre pagamento com cartões de crédito no cartórios, com cartões de crédito, 2 pontos, de débito, né? Exato. E também o PROCON acabou de encerrar ontem, né? Sexta-feira, acabou de encerrar sexta-feira um mutirão pela internet. Isso. Para resolver as dívidas das pessoas com os bancos. Doutora Gisela, bom dia, a primeira vez que vocês fazem o mutirão pela internet, bom dia. Bom dia, Antero, bom dia aí a todos que estão nos ouvindo e assistindo aí na Rádio Capital. De fato, é a primeira vez aí que o PROCON faz o mutirão online, né? Nós já tínhamos tido a experiência de fazê-lo presencial, mas aí quem não é da capital reclama, né? E nós resolvemos aí fazer, então, virtual, possibilitando aí com que os 141 municípios do estado de Mato Grosso participassem. Então, ficamos aí no período de 9 até dia 13, né? Aí dentro do horário mundial da internet, né? Que é da meia-noite, das 0 horas até as 24 horas, disponível, né, ao público aí para que eles pudessem ingressar na plataforma e fazer a sua proposta de acordo, né? E agora seguimos aguardando aí o resultado desse mutirão no sentido do prazo que elas têm, que é de 10 dias para responder ao consumidor se aceitam a proposta que ele fez ou se, na verdade, faz uma contraproposta. E se eles fizerem essa contraproposta, vocês têm como entrar em contato com quem fez a proposta? Sim, inclusive é muito importante o consumidor, nesse intervalo de 10 dias, que atenda sim, né? Às vezes você vê o 011 lá no celular, você não quer nem atender, mas é importante atender porque há uma confirmação da identidade de quem fez a proposta por uma questão de segurança, né? E muitas vezes, como a margem de negociação ela fica por questão de reais, há essa ligação, esse contato com o consumidor para de fato conseguirem chegar na parcela que caiba no bolso do consumidor. Você conhece alguma experiência de algum outro estado brasileiro que tenha feito esse tipo de tentativa de negociação com o banco? Nós tivemos aí, já no ano passado, nós tivemos no Paraná essa ação sendo feita, né, o que teve bastante êxito, né, e que nós fizemos também com a intervenção aqui de poder possibilitar aquelas pessoas que, na verdade, não têm tanta facilidade com a internet. Nós conseguimos uma parceria aí com 37 municípios na semana passada e que, além aqui da capital, nós tínhamos aí 37 municípios que o consumidor que não sabia entrar na internet, que não sabia como fazer essa reclamação, tivesse um apoio físico para fazer isso. Então, os PROCONs disponibilizaram aí nesses 37 municípios computadores à população para que elas pudessem também fazer o seu pedido de renegociação com a ajuda de um técnico do PROCON. Essa situação, ela é abrangente, ela atinge o estado inteiro ou a atuação do PROCON é limitada? Não, ela atinge o estado todo, né? Ela atinge o estado todo, e nesse contexto, né, que a gente tenta casar a eficiência do Estado e na verdade, toda a questão financeira de gestão, né? Então, nós temos canalizado muito a questão do atendimento virtual. A gente percebe que a população, ela está, sim, migrando aí para o atendimento virtual, e algo que muito bom que aconteceu dentro desse contexto, que nós entendemos que é de eficiência e de facilitação de acesso ao cidadão, foi fazer com que a adesão aí da Energisa a essa plataforma, né, que o site www.consumidor.gov.br, o cidadão de qualquer lugar de Mato Grosso, aí ele ingressa nesse site, faz o seu cadastro, ele pode fazer a sua reclamação. E num prazo de 10 dias ele tem a resposta. Sendo importante aí o cidadão saber que nessa plataforma não tem essa questão de dia útil, não. Você reclamou no sábado, domingo já é dia 1 e
e a empresa tem 10 dias para resolver. Então, é rápido, é eficiente, né? O índice de solução ele chega a quase 80%, então a gente tem conseguido sim, nessa gestão aí, chegar aos 141 municípios, né? Mesmo não tendo uma unidade física do PROCON, mas conseguindo levar esse atendimento ao cidadão. Precisa de mais apoio de TI, de desenvolvimento tecnológico, para aprimorar esse atendimento do PROCON para a população? Precisa, nós estamos aí conversando bastante com o governo nesse sentido, para que a gente possa, na verdade, criar um aplicativo local. É essa a nossa proposta, porque hoje, nessa plataforma, por exemplo, você tem os fornecedores de âmbito nacional, na sua grande maioria já estão inseridos, né? Então todos os bancos, todas as empresas de telefonia, de internet, as companhias aéreas, todas elas estão nessa plataforma, mas fornecedores locais, muitas vezes você não tem, né? Então, dentro do desenvolvimento de um aplicativo, que até fizemos um projeto agora pelo FDD, que é o Fundo de Direitos Difusos Federal, apresentamos um projeto para a criação desse aplicativo, né, de âmbito nacional. Né, para que a gente consiga aí fazer essa inclusão dos fornecedores locais. Como que o PROCON está estruturado hoje em Mato Grosso? Então, o PROCON... Ele tem sede em Cuiabá. Tem sede em Cuiabá. Nós temos aí hoje cooperação com 53 municípios. Cooperação? Como assim? Não tem braços do PROCON por esses municípios? Ainda não. Né? Nós temos essa cooperação com os municípios, são 53 municípios, né, que nós temos. Esse ano, especificamente, nós conseguimos aí chegar mais profundamente na região araguaia, porque conseguimos abrir o PROCON em Confresa, né? Nós tínhamos ali, o mais distante ali naquela região, nós tínhamos Barra do Garças, então conseguimos chegar em Confresa, né? E no norte do estado também a gente está crescendo, conseguimos aí, iniciando um processo com a Piacás, Carlinda, né, municípios aí que a gente também está fazendo esse acesso físico do PROCON. Mas qual que é o futuro do PROCON? É expandir ou é expandir o apoio tecnológico? Porque, pelo que você está demonstrando, tecnologicamente, não será necessário abrir a agência do PROCON em Confresa. Você pode perfeitamente fazer esse atendimento pela internet. Até, na verdade, a gente tem uma fase de transição aí, né? Nós entendemos que o PROCON ele precisa expandir regionalmente. Nós temos uma base do PROCON regional, principalmente para aqueles casos de fiscalização, né? O que ocorre? Você precisar, muitas vezes, de uma equipe, aquela fila de banco que não acaba, né? É aquela situação pontual de produtos que estão expostos, vencidos ao consumidor, que precisa da retirada. Então, nessa situação da fiscalização, principalmente, nós acreditamos na necessidade de ter postos regionais, né? Mas o atendimento individual, nós acreditamos que na atual conjuntura a questão eletrônica é importante, né? E ela consegue suprir grande parte disso, mas temos uma questão cultural também no estado de transição aí, que precisa ainda desse auxílio muitas vezes, porque, Antero, infelizmente, a realidade da internet no nosso estado, ela é cruel. Né? Eu falei de Confresa aqui, nós fomos até Confresa para inauguração do PROCON, para treinamento da equipe lá, e você ter a internet só funcionando onde tem aí a banda larga, né? Você não tem a telefonia, a internet móvel funcionando, né? Então isso dificulta muitas vezes, porque hoje muitos têm acesso à internet só pelo celular, né? Não tem uma base de banda larga na sua casa, então ainda tem essa dificuldade sim no nosso estado, dentro de uma realidade global aí. Olha, se você quiser fazer perguntas à doutora Gisela Simona, você pode mandar aqui para o 98107-4204. 98107-4204, esse é o WhatsApp. E o telefone da rádio, para perguntar ao vivo para a doutora Gisela, é 3054-1019. Você me dizia, pouco antes da gente começar a entrevista, que uma das coisas boas que aconteceu no PROCON foi a adesão da Energisa à plataforma do direito do consumidor. Como é que se deu isso? Então, na verdade, nós temos aí essa forma de reclamar online, ela é possível mediante a adesão dos fornecedores. Então, nem todos os fornecedores estão
nessa plataforma, e há um processo aí de convencimento para que eles possam ingressar na plataforma. E dentro desse contexto, há alguns anos a gente tentava aí a adesão da Energisa, por ser uma empresa com grande fluxo de reclamação, né? Nós sabemos que é a única concessionária de energia no estado de Mato Grosso, então por conta disso, você ter essa situação da necessidade do ingresso. Então, essa facilitação do acesso aí, com o ingresso da Energisa na plataforma, eu acredito que foi uma grande vitória dos consumidores aí, né, porque muitas das vezes, pra você ter uma ideia, nos municípios aí, com menos de 10 mil habitantes, você tem o posto da Energisa aberto só às vezes 2 horas por dia, no horário da manhã ou no horário da tarde, o que dificulta a pessoa de ter que sair no meio do expediente e ir fazer uma reclamação. Então, a plataforma online, ela vai facilitar com que as pessoas façam essa reclamação. Feita a reclamação, o PROCON passa a acompanhar. Automaticamente. Colocou um CEP, que é aqui de Mato Grosso, automaticamente cai na base do PROCON estadual e nós começamos a monitorar. E ali o consumidor, a princípio, a gente só visualiza aquela demanda e, tendo necessidade de interagir, nós temos como interagir tanto com a empresa quanto com o consumidor. Eu tenho a mensagem aqui, o Joaquim Soares mandando aqui o seguinte, mas é mais para perturbar o corintiano Antero. Bom dia, Antero. Seja bem-vindo ao melhor jornal do estado, mas você vai ter que comer frango essa semana inteira. Desculpa aí. É por causa do frango que o Cássio tomou. Né? Tem um áudio aí. Tem um telefonema no ar. Alô? 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 Oi. Bom dia, quem fala? O Afonso, Antero. Afonso do Ribeirão do Lipa, doutora Gisela. Exatamente. Então, doutora, o senhor tem razão, a internet não pega. Aqui em Tangará, na chegada ali na universidade, a internet já não pega mais. A senhora, o Antero, muita coisa boa vai acontecer nos bairros. Agradeço a Deus e a família Capital. Tá ok, muito obrigado, hein, Afonso. Eu que agradeço e estamos juntos e misturados. Eu sou muita coisa boa. Tá bom, Deus te ouça. Tomara que muita coisa boa aconteça mesmo no nosso povo. São 7h46, ele está só confirmando aí a deficiência da internet. Sim, muito ruim. E aí a gente tem feito um trabalho nesse ano muito de investimento das operadoras para Mato Grosso. Para você ter uma ideia, nós conseguimos nesse ano de 2019 melhorar aí, ainda em parte, a questão da internet em São José do Rio Claro. Nós não tínhamos investimento previsto, mas a qualidade era precária lá, né? E aí conseguimos acelerar um processo de investimento para fibra ótica lá. Poconé também nós estamos num desafio grande, porque já foram feitos 2 investimentos, ainda não chegou naquilo que a população quer. Mas nós temos aí até o final do ano que não tinha previsão de investimento para Poconé, conseguimos fazer com que a Vivo leve investimento para aquela região, né? E agora nós estamos também com um desafio grande ali na região de Cocalino, de Água Boa, tivemos inclusive uma audiência pública lá, com a região também aí reclamando muito, né? E quando a gente fala daquela região, nós não estamos falando de acessar a internet pelo celular, nós estamos falando de conseguir falar pelo celular, porque é a internet 2G que não está chegando. Então a situação é gravíssima no nosso estado, né? O quanto que aí, na verdade, se cresceu o número de pessoas com acesso ao celular e à internet e o investimento não foi proporcional. Então, na verdade, a nossa cobrança aí é por investimento em razão do número de clientes que essas empresas têm, de consumidores que acabaram aí aderindo a essa ferramenta, né? E hoje não está tendo o serviço prestado. Eu estou entrevistando aqui a doutora Gisela Simona, secretária adjunta do PROCON Mato Grosso. Doutora Gisela, recentemente o governo Mauro Mendes sancionou uma lei estadual que obriga os cartórios a aceitarem cartão de débito. Sim. Essa lei, a Assembleia e o Estado têm o poder de criar essa obrigatoriedade? Então, na verdade... Porque, na verdade, o cartão de débito, quando o cidadão recebe, ele perdeu um pouquinho de dinheiro para a operadora, né? Exato, nós temos uma polêmica aí nessa legislação, né? Até a manifestação do PROCON na sanção, ela foi contrária, né? No sentido de que você tem no Brasil
por força de lei, a obrigação de aceitar moeda corrente, né, que ou seja, o real, né, e até então você cria uma obrigação de aceitar o débito, que na verdade ele tem um custo, como o senhor disse, né, e que esse custo, pelo menos nesse primeiro momento, ele terá que ser suportado pelos cartórios, por quê? Porque nós temos um preço tabelado, são emolumentos que são fixados aí pelo Tribunal de Justiça e que não se pode cobrar a mais, né, inclusive com essa lei, na verdade, o que foi importante dela, pelo menos até o momento, foi levantar aí a discussão de que já acontecia, né, eu tive exemplos aí, por exemplo, em Mirassol do Oeste, eu acabei tendo conhecimento na última sexta-feira, que lá já aceitava-se o cartão de débito, mas cobrando do consumidor, além da taxa, um custo de 3%. Né? Então, você verificar que já existia uma prática aí um pouco nesse sentido nos cartórios, mas que com a lei agora veio à tona, né, no sentido de nós avaliarmos aí a legalidade ou ilegalidade dessas cobranças acima do valor da taxa de emolumento fixada pelo TJ Mato Grosso. Tem uma pergunta aqui do Gervásio, pelo WhatsApp, pelo 98107-4204. Vamos ouvir a pergunta. Bom dia, Antero, bom dia, Gisele. É o Gervásio Leite. Antero, é o seguinte, eu queria que a Gisele me respondesse aí uma dúvida quanto aos bancos. Esses bancos, eles podem, por exemplo, eu estava devendo lá de 318, aí eu atrasei um dia ou dois, aí automaticamente eles parcela essa dívida aí parcelou. Eu achava que era 12 vezes, eu fiz as contas, subiu para R$ 1.180, de R$ 90. Aí semana passada eu nem fiz as contas ainda. A minha mulher falou que tá devendo 18 prestação de R$ 90. Para quanto não foi essa dívida de 318? Quer dizer, é assim, um absurdo. Eles não consultam a gente, eles vão só parcelar, então diz que é automático. Como é que pode uma coisa dessa? Aqui no Brasil só existem 4 bancos, é o monopólio de banco, e eles fazem o que querem, ganham dinheiro. O meu dinheiro é suado, é trabalhado, eu trabalho em construção civil. E agora eu vou ficar aí pagando 18 prestações de R$ 90 por causa que, simplesmente porque eu atrasei 2 dias, 3 dias para pagar a prestação. Eu acho isso um absurdo. Me responde aí se esse banco eles têm autorização para fazer isso. Eu já vi falar que não, que eles têm que consultar primeiro o dono da conta para poder parcelar em quantas vezes o dono da conta for. Mas me tira essa dúvida aí, porque então esse banco está fazendo malandragem comigo, né? Falou, até mais. Obrigado pela atenção aí. Tá, quantos por cento deu aí? De 318 para quanto? Matemática eu sou péssima. 1.800. 318 para 1.800 dá 500%, dá mais de 500%. Dá. O que é importante aí o consumidor saber? Regra geral, o banco não pode fazer parcelamento sem o consentimento do consumidor. Qual que é a exceção aí autorizada pelo Banco Central do Brasil? Cartão de crédito. Quando você, consumidor, deixa de pagar a primeira fatura e você vem a segunda, não paga nem o mínimo lá da fatura. Quando vem a segunda fatura e você não paga, o Banco Central fala que o banco pode sim parcelar automaticamente o seu débito, né, no sentido de ter um juro menor que o juro do cartão de crédito. Nós sabemos aí que o juro do cartão de crédito é o juro mais agressivo que nós temos no país, né, que chega a quase aí 500% ao ano, se nós formos avaliar. Então, por conta disso,
o banco ele tem que fazer o parcelamento num juro menor do que do cartão de crédito. Nesse caso, qual que é a saída para o consumidor que está nessa situação, se for o caso seu de cartão de crédito? É entrar em contato com a administradora do cartão, você pode mudar o sistema de parcelamento. Eles parcelaram dentro do limite por conta do valor da sua dívida, no máximo de parcela. Você pode sim, tendo condições de pagar em valores em parcelas com valores maiores, automaticamente vai reduzir parcelas, vai reduzir juros, e aí então você vai conseguir negociar. Se o banco negar a fazer um parcelamento de acordo com as suas condições, cabe sim procurar o PROCON. Tá, mas é importante aí o consumidor ficar atento, porque o cartão de crédito está com essa regra e isso tem deixado muita gente surpresa aí por conta do parcelamento automático, mas que acontece após a segunda fatura aí em que você não conseguiu pagar o valor integral. Tá certo. São 7h54. Tem mais uma ligação aqui, mais um ouvinte querendo fazer perguntas, a doutora Gisela Simona. Alô? Bom dia. Bom dia. Quem fala é Nelzito? Nelzito, doutor Fábio, que não concorda com nada. Você não concorda com nada. O que você está discordando aqui da doutora Gisela? Falei. Não, por incrível que pareça, cara, hoje eu liguei para agradecer a ela e você. Ah, tá. Então fala. Porque primeiro eu sei de ter esse programa que dá grande oportunidade para nós. Um abraço para o nosso amigo Afonso, que é o ferrenho também lá. E outra coisa, a doutora, ela sempre está procurando nos ajudar, nós lutar, entender as coisas, então nós temos muito que agradecer ela. A conta daquele rapaz dos 300 e poucos reais está 1.620 às 18 parcelas. É o fim da picada. Então, e outra coisa, o banco, você vai lá, arruma 10 mil reais, 0,33%, dá 33 reais dentro de um mês. Você vai lá, pega dinheiro, 10 mil, você paga mais de R$1.000, rapaz. Esse é o país, né, onde gente desonesta, onde tem dinheiro, manda em tudo, os outros lascam. Um abraço, Nelzito. Tá ok. Quer fazer alguma consideração, doutora Gisela? Só agradecer aí o Neuzito pela participação e dizer que eu também concordo com o absurdo, né? No Brasil, essa questão bancária, ela já ultrapassou todos os limites possíveis e é o juro legalizado, né? Porque você vai ao Poder Judiciário e o STF vem dizendo lá, em última decisão, que se contratado, que se aceito no momento da negociação, na verdade vale, né? Então, houve um tempo no Brasil em que, com esses juros, as pessoas iam presas, né? Porque eram agiotas. Exatamente. E agora é oficializado. Agora está oficializado, está tudo bem, os banqueiros podem, né? A melhor definição de banqueiro que eu já li é o seguinte: banqueiro é aquele cidadão. Banqueiro, não estou falando de bancário. Bancário é gente boa, é operário. Banqueiro é aquele cidadão que te dá o guarda-chuva quando faz sol e quando começar a chover ele toma. Né? E você se vira com a intempérie do tempo. Tem aqui uma outra pergunta por telefone, pelo WhatsApp, 98107-4204, é do Ivan Carlos. Vamos ouvir. Bom dia, gestora. O PROCON ela é carente em alguns municípios, né? E por que ela não procura fazer uma parceria com a OAB de cada cidade para que seja representada nesse local? Seria talvez uma ideia que possa suprir a necessidade do PROCON. Doutora Gisela? Então, na verdade, é uma sugestão, né? A questão é que o PROCON, ele sempre tenta aí a parceria com o gestor municipal, que é o prefeito municipal. Até porque você ter um PROCON local, muitas vezes ele gera um custo, sim, que é manter o espaço físico, é você ter um funcionário à disposição da população para esse treinamento, né? Agora, o que você fala aí com relação à AB, o que vai ser muito positivo agora, dentro dessa expansão também da via online, é nós possibilitarmos aí, nas subseções da OAB, dos fóruns de maneira geral, do próprio Ministério Público, ter uma espécie de um stand ali, de você ter uma máquina disponível para o acesso eletrônico também, com internet, né? Então, isso a gente tenta fazer, e eu agradeço a sugestão aí no sentido de ter a OAB como mais uma parceira aí nessa expansão dos PROCONs. Pois é, se a OAB topar, seria bom, né? Sim, com certeza. Tem mais uma pergunta aí pelo WhatsApp? Para depois, né? Não, não entendi.
É outro assunto, não é, Gisela? Então tá bom. Então são 7h58, vamos voltar à questão do cartório aqui. Por enquanto, os cartórios têm que suportar o custo, né, de ter que aceitar o cartão de débito. Exatamente, até porque... Mas assim, a Assembleia e o Governo do Estado tem poder de criar uma despesa para mim? Para mim, que eu falo, é para o dono do cartório? Então, na verdade, a gente tem a geração de despesas em nome, em tese, de um interesse público, né? Quando você, por exemplo, você fala para um banco também que você não pode ficar mais de 15 minutos na fila, se indiretamente gera uma despesa porque ele tem que contratar mais gente, etc. Né? Nesse caso dos cartórios, você tem uma situação de que você tem outro meio para fazê-lo, né? Que é o dinheiro. Então, o questionamento, ele está exatamente nesse ponto, né? Quem sou eu aí para falar em nome da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia? Eu vejo que há uma criação de valores aí que, na verdade, não está no custo do negócio, né? E que isso, num primeiro momento, pode sim prejudicar os cartórios. Se bem que essas taxas em Mato Grosso são elevadíssimas, altíssimas, né? Então, o que eu acredito com o tempo é de que a gente tem aí uma situação em que o próprio Tribunal de Justiça vai ter tabela com 2 preços, no dinheiro e no débito, se essa lei prevalecer, né? Essa semana nós já temos uma reunião marcada com a Anoreg, no sentido que a gente possa aí fazer essa discussão, porque como eu disse para você, em cada lugar do município, com o advento da lei, nós acabamos descobrindo aí algumas práticas que estavam sendo realizadas, nós mapeamos isso na semana passada, hora de lugares que já aceitam, mas que cobram do consumidor entre 3% até 5% a mais, né? O que eu acredito que há uma violação à regra do tribunal, e a gente está questionando o Tribunal de Justiça para ver se ele tem conhecimento dessa prática nos cartórios do interior do estado, né? Como situações aí de cartórios que a lei ela não teve um prazo também para isso entrar em vigor, então tem cartório que não operava com as maquininhas aí, e que no dia seguinte o consumidor estava lá querendo pagar com débito e que não tinha isso preparado para esse recebimento, né? Então, tudo são situações aí que já aconteceram nesse primeiro momento da lei, mas que a gente está, enquanto órgão fiscalizador, na verdade, tendo bom senso, né, e tendo aí essa capacidade de conversar com os envolvidos para encontrarmos a melhor forma da lei ser aplicada em Mato Grosso. Mas se for aplicada acrescentando 3%, qual que foi a vantagem aí do consumidor? Aí você tem um problema, né? Então, dentro desse contexto aí, mas é aquela velha história também, né, Antero? A gente sabe que não existe almoço grátis, né? Dentro desse contexto, porque a lei permite hoje e é isso que os cartórios estão defendendo, a lei permite a diferenciação de preço dependendo da forma de pagamento. Então, eles querem diferenciar. O empecilho aí que está nesse caso é exatamente a situação de o que eles cobram, na verdade, é taxa, é emolumento fixado, o custo, né, anualmente aí ou a cada tempo pelo Tribunal de Justiça, o que os impede de cobrar a mais. Então, dentro desse contexto aí, que você tem uma variação também, o contrato que você consegue fazer com determinada administradora de cartão, para uns é 3%, para outros é 5%, então você poderia ter aí uma abusividade nessa cobrança por parte do cartório para o consumidor. Tem mais uma pergunta por telefone, são 8h01. Eu estou entrevistado aqui a doutora Gisela Simona. Alô, quem fala? Bom dia, Antero. É Luiz Fernando Caldati, tudo bem? Oi, Luiz Fernando, tudo bem, prazer falar contigo. Doutora Gisela está na escuta, pode perguntar. Um abraço. Doutora Gisela, bom dia. Bom dia. Por favor, doutora, essa lei dos 15 minutos no banco, nós não poderíamos estendê-la aos cartórios? Porque muitas vezes a gente vai ao cartório e perde um tempo enorme. E eu acredito que é uma lei que poderia ser estendida aos cartórios. Nós temos condições de fazer isso. E uma outra situação a senhora foi muito bem votada, meus parabéns, para o Legislativo. Agora a gente vê a senhora cogitando aí uma candidatura executiva. Eu não concordo com esse tipo. Eu gostaria que a senhora dissesse, qual é a sua vocação? É legislativo ou executivo? Tá bom. Luiz Fernando Caldati. Qual que é a sua vocação?
A minha vocação, na verdade, é para servir ao povo, né? Uhum. Eu acredito que eu gosto muito do trabalho de estar aí constantemente lidando com o público de maneira geral. E dentro desse contexto, nós temos trabalhado, na verdade, hoje junto ao PROCON, fazendo gestão, né? Acredito que o meu perfil hoje é exatamente esse, né? E a gente, na verdade, trabalha dentro daquilo que a população nos dá a oportunidade de trabalhar. Né? No que se refere aí à questão dos cartórios, é importante mencionar que nós já temos, inclusive, alguns municípios que têm a lei nesse sentido, estendendo aos cartórios. Mas, como o próprio o Luiz Fernando disse, ela depende de lei. Né? Então, existe a possibilidade de estender ao cartório? Depende, portanto, existe. Da Câmara de Vereadores. Da Câmara de Vereadores, exatamente. Aí tem que ser município por município, né? Município Ou pode ter uma lei município. estadual regulamentando tudo no Estado? Também pode ter uma lei estadual. Como a gente tem, inclusive, uma lei estadual que fala da fila de banco, né? Que às vezes alguns municípios falam, no meu município não tem. Nós temos uma lei estadual que trata da fila de banco no horário mais ampliado, do mínimo de 30 minutos, né? E que alguns municípios acabam criando uma lei regulamentando um prazo menor, né? Doutora Gisela, infelizmente nós estamos indo para o final da entrevista, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quer dizer, o cartório atualmente recebe em dinheiro. Exato. E o cheque? O cheque não é obrigatório receber Não cheque? é obrigatório, porque o cheque não é ordem de pagamento, né? Então, como o cheque ele depende da compensação, então aí como poderia não ter essa compensação por falta de saldo, então não há obrigatoriedade. No país hoje, a lei federal ela permite ou obriga o mercado quando eu digo o fornecedor a aceitar unicamente dinheiro. Né? Nós temos essa novidade no estado de Mato Grosso, que o único segmento que está sendo obrigado a aceitar um outro tipo de pagamento no caso, os cartórios com a questão do cartão de débito. Tá. A senhora disse que tem vocação de servir ao público, isso está demonstrado através da sua atuação no PROCON. Quando você se candidatou a deputada federal, teve uma votação magnífica, por pouco não se elegeu, mas não se elegeu. E tem muita gente que tem defendido a candidatura sua à prefeita de Cuiabá. Como é que está essa candidatura? Porque o partido seu quer. Mas nada grande definido, parte né? da população quer. Não pode ter uma candidatura de improviso, né? Tem que ter um mínimo de planejamento. Quando que você decide isso? Não, isso a gente vai, se for positivo ou não, acredito que no próximo ano, né, logo no início do ano, a gente deve fazer essa decisão. Hoje nós estamos fazendo aí, trabalhando com o partido, inclusive aproveitando a sua audiência para convidar a todos no próximo dia 28/9, né, às 16 horas no Hotel Fazenda Mato Grosso, né, o PROS Cuiabá faz a sua convenção no sentido aí de tornar diretório aqui na capital. Estarei concorrendo aí à presidência, né, do diretório, né, e é um momento importante, né, e qualquer candidatura passa por isso, né, então essa questão de ter aí uma mulher primeira vez aí no comando do PROS aqui em Cuiabá é algo que é importante para nós, né, e que a gente está trabalhando nesse sentido, de fortalecer o partido. Nós acreditamos que o momento é esse, né, e qualquer definição de nomes ou de cargos, enfim, ela acontece no próximo ano. Ok, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho à frente do PROCON e que você continue prestando esse extraordinário serviço público à população de Mato Grosso. Nós que agradecemos, e aí finalizando, lembrando sempre do novo endereço do PROCON, que nós estamos ali na rua Baltazar Navarros, esquina com a General Vale, que é na rua do Pronto Socorro Municipal, no prédio do antigo Cine, né, atendendo sempre das 8 da manhã até as 17 horas. Aliás, bom prédio, né? Excelente prédio, né? Muito acessível aí à população, e isso é um presente do atual governo a todos, né, de ter trazido o PROCON de volta ao centro, num local de fácil acesso. Eu acho que seria bom se repetir também o outro endereço do PROCON. Quer dizer, porque a pessoa, para buscar o serviço do PROCON, ela pode fazer indo lá na sede, ou pode fazer também via internet. Qual que é o outro endereço do PROCON? Sim, online hoje você pode reclamar aí, que é o www.consumidor.gov.br. Então, de casa, do trabalho aí 24 horas por dia e 7 dias da semana, você acessa o www.consumidor.gov.br. Querendo aí conversar pessoalmente com o técnico do PROCON, tirar as suas dúvidas ali na rua Baltazar Navarros, esquina com a General Vale, prédio do antigo Cine, das 8 às 17 horas. Agora sim, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Antero, e a todos aqui da Rádio Capital.